Nosso assunto hoje no Paraná Business é a gestão de pessoas. Nós vamos conversar com o Eduardo Ferraz. O livro dele, que é Vencer é Ser Você, já está na 9ª edição. E a partir já fazia 30 anos e que ganhou projeção com seus livros, ele é colunista da revista Você S.A., da revista Exame.com, da Rádio CBN Curitiba, e anda por todo o Brasil falando sobre esse tema, divulgando o livro e também fazendo treinamentos em grandes empresas. Eduardo, o que principalmente você traz de diferente que chamou a atenção das pessoas na questão da gestão dentro das empresas, gestão de pessoas dentro das empresas? É uma visão mais comportamental, mais psicológica? Eu uso bastante a neurociência comportamental, mas de maneira bastante prática, bastante objetiva. Resumindo a conversa é a seguinte, a gente ouve, né, Vili, há muitos anos, eu ouço há mais de 30 anos que a gente pode ser o que quiser, basta a gente se esforçar, basta a gente querer que a gente chegue em qualquer lugar. A gente pode se transformar em qualquer pessoa. Eu discordo disso, discordei a vida inteira sobre uma questão muito simples, muito prática. Você propor para uma pessoa, por exemplo, que odeia comandar pessoas, é um bom técnico, é uma pessoa que gosta de trabalhar sozinho, uma pessoa que gosta de trabalhar focada, mas não gosta de comandar ninguém. Quando você, muitas vezes, convida esse técnico para ser um gerente, ou para ser um chefe, para ser um líder, ele diz que ele não quer, que ele não gosta de comandar. E as pessoas insistem tanto, muitas vezes, com ele, que ele acaba se tornando um gerente, muitas vezes um gerente medíocre, ele repete que ele não gosta de comandar, ele gosta de fazer, e aí você perde o talento, você perde o bom técnico, arruma o mau gerente e às vezes é obrigado a mandar essa pessoa embora. Quando eu era executivo na Ciba-Geigy, há quase 25 anos atrás, eu via muito isso acontecendo, via as pessoas sofrendo, e quando eu decidi ser consultor lá em 1990, no comecinho dos anos 90, eu decidi que eu ia trabalhar numa linha diferente. As pessoas poderiam e deveriam aproveitar aquilo que elas já têm, aquilo que elas já são. Ou seja, se você não gosta de mandar, não tem problema nenhum. Existem centenas, milhares de opções para quem não gosta de comandar. Se você é introvertido, é tímido, é quietinho, é fechado, existem milhares de funções onde uma pessoa tímida pode trabalhar. Se você gosta de fazer uma coisa de cada vez, num mundo que é multitarefa, também não tem problema. Existem trabalhos, funções, onde uma pessoa que faz uma coisa de cada vez com cuidado possa ter sucesso. Então, o primeiro passo para quem quer pensar na carreira é identificar os seus pontos fortes e investir nos pontos fortes. O Peter Drucker já dizia há mais de 50 anos que para ter sucesso profissional a gente tem que analisar 3 grandes coisas. Primeiro, os pontos fortes. Segundo o Peter Drucker, e é a verdade, eu concordo com isso, nós temos pouquíssimos pontos fortes, nós temos poucos talentos. Então, ou a pessoa tem uma inteligência musical, ou artística, ou oratória, ou se relaciona bem. Quer dizer, cada um de nós tem poucos talentos, 1 ou 2. Quando a gente descobre esse talento, Vili, e a gente desenvolve esse talento, por exemplo, a pessoa tem talento para oratória, ela é nota 7 para oratória, ela gosta, ela tem talento para fazer isso. Se ela investir alguns anos em treinamentos, em cursos, se ela se aprimorar nisso, ela vira nota 9. Ela vai ser um profissional excepcional. E se investir mais alguns anos, vira 9,5, 10. Por outro lado, se você odeia falar em público, tem horror a falar em público, isso é um ponto fraco, você é nota 1. O Peter Drucker dizia que nós temos milhares de pontos fracos, ou seja, a grande parte das tarefas nas empresas, nos trabalhos, a gente é fraco, a gente não gosta, a gente não tem talento para fazer. E muita gente perde tempo, ao invés de aprimorar os pontos fortes, muitas pessoas perdem tempo tentando consertar um ponto fraco que na prática não faz diferença nenhuma. O terceiro comentário importante, eu complementar isso aqui do Peter Drucker, é que a gente só deve consertar um ponto fraco se esse ponto fraco for um limitante. Ou seja, se o ponto fraco está atrapalhando o ponto forte, é a única hipótese que a gente deveria melhorá-lo, ou seja, passar de nota 1,5 para nota 4. Quando a gente neutraliza um ponto limitante, o ponto forte aparece. Essa história que eu falei do orador. Se ele tem que fazer uma apresentação a cada 3 anos, isso é um ponto fraco que não vai fazer diferença. Ninguém vai dar bola se uma vez a cada 3 anos ele tiver vergonha de falar em público. Agora, se essa pessoa que odeia falar em público tem que falar em público toda semana, isso virou um ponto limitante. Ele vai ter que fazer alguns cursos, aprender algumas técnicas, passar de nota 1,5 para nota 4, 5. A hora que ele passar para a nota 5, isso deixa de ser um limitante e os pontos fortes dele vão aparecer com muito mais intensidade. Você trabalha assessorando, dando consultoria a empresas, inclusive na escolha de pessoas para cargos-chave, direção, presidência. Como é que essa visão funciona nesse momento? É a análise, é o conhecimento do perfil da pessoa? Como é que se determina quem é que vai ficar com aquela vaga?
Todo mundo, eu, você, todos os telespectadores, temos um rastro profissional na vida. Então, eu trabalho nessa área há 26 anos, então eu tenho um rastro profissional. Onde eu já trabalhei, o que eu fiz, o que eu deixei de fazer. Quando a gente vai contratar um diretor, a gente tem que olhar tudo que ele fez nos 20 anos de carreira, nos 30 anos de carreira. Que empregos ele teve? Quantos anos ele parou em cada emprego? Quantas vezes ele foi promovido? Que aumento de salário ele recebeu? Quais foram as principais realizações práticas que ele obteve? O que ele adora fazer e o que ele odeia fazer na profissão dele? Quando a gente bota uma lupa, quando a gente escolhe, quando a gente olha o rastro profissional de qualquer pessoa, a gente consegue prever o futuro dessa pessoa. Porque se ele tem um histórico de 20 e tantos anos, fazendo alguma coisa muito bem feita, o muito provável é que na próxima empresa ele continue com esse rastro de sucesso, só que não é sucesso para qualquer empresa e para qualquer função. Então, as empresas demandam diferentes personalidades, diferentes perfis e diferentes rastros. Então, nós costumamos escolher numa seleção aquelas pessoas com ótimo rastro, mas que tenham um rastro, que tenham um histórico profissional, que tenham relação direta com os valores que a empresa que está procurando, contratando, tenha. Quando você junta um bom histórico, um bom rastro, com um histórico também positivo, um bom rastro da empresa que está contratando essa pessoa, a chance de dar certo é muito alta. Você vê frequentemente, isso não publicamente, mas você vê muitas vezes sinais de que a empresa não está satisfeita, que o governo não está satisfeito com aquele secretário, que a prefeitura não está satisfeita com um determinado diretor, isso vale para as empresas também. Então, são avaliações mal feitas e que, a partir disso, criam uma realidade difícil de consertar depois. Depois que a pessoa chega ou atinge um cargo de direção ou de presidência numa empresa, fica complicado para os dois lados se ela está infeliz. Às vezes, por esforço, por determinação, a pessoa faz uma doação de sangue direto. Quer dizer, ela não gosta de fazer aquela tarefa, aquela função ou aquela empresa, mas ela se doa tanto, ela trabalha tanto, 14, 15, 16 horas por dia, que ela consegue gerar algum resultado. Só que esse resultado é ruim na prática, porque no médio prazo, no longo prazo, essa pessoa infeliz ou insatisfeita, ela não vai conseguir dar conta. Os casos mais comuns são aqueles onde a pessoa, mesmo se esforçando bastante, não consegue atingir o resultado mínimo. Provavelmente foi mal selecionado, foi mal contratado, foi contratado para uma vaga ou para uma empresa que não tem a ver com o rastro, com o histórico de vida profissional dessa pessoa. Vamos lembrar um pouquinho da base desse seu pensamento, que você estruturou métodos de trabalho, primeiro na prática durante quase 30 anos, e depois, mais tarde, nos livros que alcançaram sucesso, principalmente no meio empresarial. Quais foram as bases que você buscou? Psicologia, qual foi a linha? Eu não sou psicólogo, eu sou engenheiro agrônomo, por estranho que pareça, que a gente vai falar disso mais para frente, mas eu me apaixonei, quando eu comecei a ler Freud, por exemplo, eu me apaixonei pela psicologia básica, pela psicanálise, para ser mais exato. Sou autodidata, estudei isso há alguns anos, e no meio da década de 90 começou-se a falar muito da neurociência comportamental, quer dizer, como é que o cérebro funciona, o que muda e o que não muda num adulto na prática. Então, eu sempre gostei muito da parte prática da neurociência comportamental. Quando a gente junta toda essa teoria, mostrando o que é possível mudar na personalidade de um adulto, e o que não muda, mesmo que a pessoa tenha muita força ou queira muito, e junta isso, o terceiro lado, que é o lado prático, é o lado de estar no dia a dia das empresas, e eu estou praticamente todos os dias, eu sou um consultor mão na massa, quase todo dia eu estou dentro de empresa. Então, quando a gente junta a teoria com a prática, a gente começa a acertar muito mais do que errar. A tendência, usando a neurociência, usando a ciência, para entender a personalidade das pessoas, fica muito mais fácil fazer a gestão dessas pessoas. A autoajuda. Tem tantos livros sendo usados no meio empresarial. Você acha, então, que cria uma certa ilusão na facilidade, na simplificação, de que você poderia facilmente superar os seus pontos fracos? Eu acho que a autoajuda como um todo ela é muito bem intencionada, mas ela pode iludir ou acomodar as pessoas. Se você pega qualquer palestra ou qualquer livro que te diz o seguinte, os 5 passos para você ser feliz em qualquer cargo, em qualquer empresa, em qualquer função, eu acho que isso é negativo. A pessoa vai ler aquilo lá, vai tentar seguir os 5 passos e ninguém consegue fazer nada na vida com 5 passos, 10 passos ou 20 passos em alguns meses. Qualquer mudança comportamental, qualquer estruturação diferente, ou para a gente obter, por exemplo, excelência profissional em qualquer área, a gente demora em média 10 mil horas de prática deliberada. 10 mil horas significam 7 a 10 anos. Significa que se alguém
começar agora uma profissão, por exemplo, de dentista, ou de engenheiro, ou de agrônomo, ou de consultor, ou de comunicador, essa pessoa vai precisar de pelo menos 10 mil horas de prática, não é 10 mil horas, você passa 8 horas no trabalho, se você só comunica o trabalho e comunicação por 2 horas, contaram-se 2 horas apenas. Você vai precisar de 10 mil horas para começar a atingir excelência. E nem todo mundo atinge excelência com 10 mil horas. Então, quando uma coisa que simplifica, a autoajuda te diz que em alguns meses ou em algumas semanas você tem um método revolucionário, que você vai ficar rico ou famoso se seguir aquele método, ele pode até ser bem intencionado, mas na prática, infelizmente, ele não funciona. Você vai precisar de alguns anos, isso não tem nada de ruim, eu não estou sendo pessimista, estou sendo realista aqui, você vai precisar na prática de alguns anos, para ser exato, no mínimo 7, para atingir a excelência profissional. Então, desde que isso esteja claro, as coisas ficam mais fáceis. E se a pessoa quiser assistir uma palestra ou ler um livro de autoajuda para se divertir, ou para ficar mais felizinho, ou para ser mais otimista, ou até para enxergar o lado fácil, o lado bonito, o lado lúdico das coisas, eu acho que aí sim é útil. Mas na prática é muito mais complicado. Para o conjunto dentro de uma empresa, porque a tua visão num primeiro momento, dentro da própria empresa, na escolha que ela vai fazer dos seus principais executivos. Mas quando você fala para um conjunto, para um auditório, cheio de gente que está ali começando a sua carreira, qual é a visão prática que você leva nessa comunicação? É muito fácil, a gente sabe, falar para 15, 20 pessoas, que é meu público normal, de executivos dentro de uma empresa, o discurso é muito fácil, ele é muito direto, ele é muito objetivo, é isso que a gente está falando. Quando eu vou falar para 2, 3 mil pessoas, por exemplo, eu estive em Brasília alguns meses falando para um público de quase 3 mil pessoas, a maioria jovens, gente que está no começo ou nem começou a carreira, o que eu digo é o seguinte, e aí é o título do meu livro, né? Vencer é ser você. É um título que à primeira vista a pessoa pode até parecer, isso não é autoajuda? Não. Eu vou explicar por quê. A pessoa precisa entender quais são as principais características estruturais da sua personalidade. Aquilo que a gente comentou, se você gosta, você é tido como mandão, isso pode ser um talento, se você aprimorar essa capacidade de comandar. Você pode ser mandão e chato, agressivo e grosseiro, ou você pode ser uma pessoa dominante, líder, que usa essa capacidade de comandar para produzir. Você pode ser uma pessoa extrovertida, sociável, falante, produtiva, você usa isso para comunicar, você usa isso para conquistar, você usa isso para vender, para se comunicar bem, ou você pode ser um chato de galocha, você pode ser uma pessoa extrovertida e fofoqueira. Você pode ser uma pessoa tranquila, lenta, estável, que faz uma coisa de cada vez. Tem gente que encara isso como defeito, eu encaro como qualidade. Se você usar essa capacidade de fazer bem feito uma coisa de cada vez, mesmo que demore bastante, isso é um talento, isso não é um defeito. Então, o que eu digo nessas palestras, e palestras a gente fala 1 hora e 10, é um tempo curtíssimo, né? Não dá para ensinar a teoria muito profunda em tão pouco tempo. O que eu digo para as pessoas é, procure entender aquilo que você realmente faz bem feito e procure se aprimorar, se aprofundar naquilo que você tem muito talento. É ali que está o sucesso, mesmo que demore alguns anos. Então vamos relembrar um pouquinho agora como é que foi o seu próprio caminho, porque você se formou em engenharia agronômica aqui no Paraná, na Universidade Federal. Começou trabalhando nessa área. Onde é que você descobriu o teu caminho para se tornar um consultor? Eu desde o comecinho da faculdade, você vê aqui que a gente tem de maturidade com 16 anos. Eu entrei na faculdade com 16 anos, era um bom aluno, mas para falar a verdade eu nunca gostei de engenharia, não gostava muito de agronomia, mas fui fazendo. Entrei numa federal e fui fazendo, fiz 10 estágios durante a faculdade. E nos últimos 2 estágios eu fui contratado por uma multinacional chamada Ciba-Geigy para entrar trabalhar na área técnica. E me mandaram lá para o Rio Grande do Sul. Eu fiquei 5 anos nessa empresa. E o que eu ouvia todos os dias, Vili, praticamente todo dia que eu trabalhava, era o seguinte: calma, rapaz, você é muito mandão, você é muito impaciente, você é muito rápido, você atropela as pessoas. E isso como um defeito, como uma coisa grave. Eu acabei sendo promovido 2, 3 vezes apesar disso, e quando eu fui lá para cima, eu fui ser gerente de produto na área de marketing, eu ouvia dos meus chefes, 20, 30 anos mais velhos que eu era muito agressivo, muito dominante, muito rápido e que eu ia ter que consertar isso aí. Eu pensei o seguinte: será que não existe uma profissão onde eu possa ser curto, grosso, direto, franco, sincero e ainda viver com isso? Eu ouvia de todo mundo que não, até uma pessoa que eu fazia coaching é que não, que eu ia ter que me comportar, que eu ia ter que baixar a bola, que eu ia ter que ser mais jeitoso, mais gentil. Até que eu desisti e eu falei, não, eu vou inventar, se não existe a profissão eu vou inventar uma. Dizem que se conselho fosse bom a gente não daria, a gente venderia o conselho. Pois é, eu vivo de vender conselho.
E por incrível que pareça, eu tinha lá meus 25, 26 anos, os meus primeiros clientes queriam ouvir o seguinte: Eduardo, o que está errado aqui na minha empresa? Porque todo mundo que vem aqui, a gente ouve o seguinte: está tudo certo, está tudo bom, a gente precisa dar só uma ajustadinha. Quando na verdade tinha muita coisa errada. As pessoas, claramente pessoa errada no lugar errado, maus resultados, equipe de vendas desajustadas. E quando eu chegava lá com o meu jeitão dizendo o seguinte: isso, dessas 10 coisas, tem 5 boas e tem 5 muito ruins. As pessoas se assustavam no começo. Mas como assim tem 5 ruins? Falei, vou te mostrar. Durante esses 20 e tantos anos, o que eu fiz, eu estou resumindo a história, foi ser exatamente como eu sou. Eu sou uma pessoa realmente impaciente, eu sou direto, eu sou franco, eu sou muito rápido. E eu transformei o que era um defeito social, o que era tido como defeito, na minha principal qualificação profissional, que é ser objetivo, ser rápido, ser curto e grosso. É óbvio que eu tenho uma personalidade extrema e sei que eu tenho uma personalidade extrema. O duro seria tentar adaptar uma personalidade dessa a um emprego comum. Eu brinco com a minha família, seria como se fosse prender um urso numa gaiola de passarinho. Quer dizer, ele não vai ser feliz lá dentro. Então, é um habitat mais complicado, é um habitat mais perigoso, aquele que eu vivo? Mas é o jeito que eu produzo melhor. É claro que eu estou muito mais refinado, eu estou mais experiente, eu estou menos agressivo, eu aprendi a ter jeito para falar as coisas, mas as minhas características de personalidade são as mesmas que eu tinha quando eu era agrônomo, há 20 e tantos anos atrás. Como é que é a avaliação externa? Porque você chegou na empresa que tem um problema e o próprio proprietário não sabe onde é que está o problema. Mas você veio de fora e para ter essa habilidade de verificação, onde é que está o problema nas pessoas e até eventualmente para mudar as pessoas? Eu analiso, quando eu chego nas empresas, eu peço para conversar com os 5 principais executivos ou as 5 pessoas mais importantes ou as 5 pessoas que comandam essa empresa. E a coisa que eu faço, eu não invento a roda. Eu vou perguntar, primeiro eu vou analisar a personalidade, o rastro de cada uma dessas pessoas, a começar pelo presidente, a começar pelo dono, e eu vou fazer uma coisa muito simples. É claro que eu peço autorização para o presidente. Eu quero perguntar para as outras 4 pessoas quem é quem na opinião deles. Então, eu vou perguntar para as 4 pessoas, diretores ou gerentes, como é que é o jeitão do presidente? O que ele tem de bom e tem de ruim? Onde é que ele funciona muito bem aqui na sua empresa? Onde é que ele atrapalha? Aí me pergunto, mas eles vão te contar? Vão. As pessoas estão loucas para desabafar, as pessoas estão angustiadas, estão necessitando desabafar. Quando eu sento com cada um desses 5 e eu pergunto como é que são os outros 4, eu em algumas horas sei algumas coisas que tem gente que demora anos. O que eu descubro lá não é nada novo, as pessoas já sabem a respeito disso. Só que isso poupa um enorme tempo e um enorme dinheiro, porque a gente percebe em pouco tempo, eu repito, algumas horas, no máximo alguns dias, quando a pessoa está no lugar errado. Quando todo mundo diz, inclusive a própria pessoa, que está infeliz, que produz pouco, que tem enormes dificuldades em gerar resultado. E a gente desce o escalão, e é o que eu faço depois, eu vou para os gerentes, e todo mundo diz a mesma coisa, é quase unânime, é porque realmente a pessoa está no lugar errado. O que a gente faz a partir daí? Eu começo a sugerir para o presidente, e sempre feito a 4 mãos, onde é que tem gente no lugar errado, onde é que tem gente boa no lugar errado e mereceria ser trocada de lugar, onde é que tem gente errada no lugar errado e deveria ser trocada imediatamente, e onde é que estão os potenciais dentro da empresa. Tem muita gente que perde tempo e perde dinheiro contratando gente ou procurando gente fora, quando a empresa está cheia de gente talentosa que precisaria de alguns anos para ser treinada e desenvolvida para assumir cargos executivos ou cargos de comando. Então, o meu trabalho é extremamente simples porque é objetivo e sempre feito a 4 mãos. Não é um trabalho que eu vou lá, decido tudo sozinho. É sempre junto com o presidente e com os principais diretores, tomando as decisões sobre a gestão de cada uma das pessoas mais importantes dessa empresa. O conflito, ele está em todo lugar da sua vivência? Há como, pelo menos, reduzir as áreas de conflito? Toda vez que você tem a pessoa no lugar errado, conflito é normal em qualquer situação, inclusive na família, na sua família, na minha, a gente briga de vez em quando, a gente discorda. Numa empresa, isso é normal, conflitos são normais. Agora, quando você, dos 5 principais executivos, você tem 2 executivos desses 5 no lugar errado, o conflito é diário e é quase insustentável, é quase insuportável. Isso gera prejuízo. Quando os 4 dos 5 estão no lugar errado, e isso infelizmente é relativamente comum, fica muito difícil você não ter conflito. O presidente, o diretor, o CEO, o cabeça, ele praticamente gerencia a empresa na base da gestão de conflitos. Quando a gente consegue colocar as pessoas certas nos lugares certos, cada macaco no seu galho,
cada um fazendo bem, muito bem feita a sua tarefa, a sua área, os conflitos tendem a diminuir porque os problemas também diminuem. Existe muito conflito onde tem muito problema. E existe muito problema onde as pessoas estão nos lugares errados. O livro Vencer é Ser Você foi praticamente uma consagração pública, porque você tinha um trabalho voltado a empresas, dentro de empresas. Mas a partir do livro você ficou conhecido do grande público, foi para a mídia, está sempre aí por toda parte falando, dando palestras, dando entrevistas. O que é que o livro trouxe de novo? Como é que você resume o teu livro? O livro, o nome já diz, o Vencer é Ser Você, fala sobre isso. Quer dizer, as pessoas têm que tentar ter sucesso profissional usando aquilo que ela já tem de bom. Eu brinco que há 3 anos atrás, Vílio, eu era completamente desconhecido, agora eu só sou desconhecido. Eu sou, por estranho, um sujeito introvertido, eu sou um sujeito reservado, eu gosto de falar em público, eu tenho essa capacidade, mas eu sou socialmente retraído. O que o livro fez, na prática, foi como um cartão de visita, quer dizer, essa é a base teórica desse sujeito. Esse sujeito trabalha com isso, isso e aquilo. Então, a grande vantagem do livro é que eu não precisei me expor socialmente, eu não precisei participar de coquetéis, eu não precisei me entrosar com muita gente, eu não precisei ficar visitando um monte de gente. A mensagem, a grande vantagem é que a mensagem do livro, ela chega para milhares de pessoas, nesse caso aqui, mais de 40 mil livros foram vendidos, cada livro desse é em média lido por 4 pessoas, então 100 e tantas mil pessoas leram isso, e quando eu falo numa rede que nem a CBN da vida, como quando tem um vídeo meu na Você S.A., quando tem um artigo meu na Exame.com, são milhares, e às vezes quando é televisão, milhões de pessoas ouvindo a mensagem. Então, o que um livro traz, e isso acho que é uma boa sugestão para quem tem bom conteúdo, mas é pouco conhecido, esse conteúdo é pouco conhecido, eu acho que a gente deveria se preocupar com o seguinte, a mensagem ela é mais importante que o mensageiro. Quando você tem uma boa mensagem, isso vale para qualquer um que está nos ouvindo, quando você tem uma boa mensagem, quando é uma mensagem honesta, uma mensagem que vai fazer diferença na vida das pessoas, mesmo que ela não seja uma mensagem fácil ou simples, procure, pense em escrever um livro, procure colocar suas ideias, a sua base teórica, os seus resultados, num livro, porque isso vai dar uma dimensão muito maior e as pessoas vão poder estudar aquilo que você fala. Então, no meu caso, o livro serviu como um cartão de visitas. Eduardo Ferraz, para fechar, uma última questão, de que forma uma visão tão polêmica, porque ela é diferente da visão convencional, foi recebida na área de gestão de recursos humanos? Como é que você sente? Surpresa, negativa, polêmica? Ela é polêmica por ser muito objetiva, por ser muito direta. Quando a gente diz a pessoa no lugar errado, ela é improdutiva, ela é disfuncional, ela é infeliz, isso choca por um lado, mas é tão básico por outro, é tão claro, é tão objetivo, que as pessoas no primeiro momento ficam chocadas e no segundo momento elas começam a experimentar. Eu não vou falar aqui o nome, mas eu dou consultoria para uma empresa há 18 anos seguidos. 18 anos seguidos. Outra 14 anos seguidos. Outra 12 anos seguidos. Então, os meus cases de empresa, está no meu site, eduardoferraz.com.br, eu tenho mais de 30 mil horas de prática deliberada, aquilo que a gente falou das 10 mil horas, eu já somei 30 mil horas de prática fazendo isso no dia a dia. No começo gera polêmica, gera um pouco de estresse nas pessoas, mas quando elas veem que a proposta é direta, ela é objetiva, ela é fácil e ela é realizável, ou deve ser realizada pelas pessoas que trabalham na empresa, não por mim, em alguns meses ela está funcionando e ela acaba sendo prática. Então, o que eu estou percebendo nos últimos meses é que esse discurso teoricamente polêmico, esse meu discurso teoricamente polêmico, ele está se tornando cada vez mais estudado e conversado, e as pessoas têm me entrevistado e perguntado, porque eles estão vendo que não é bicho de 7 cabeças. É muito mais fácil ser direto do que ser prolixo. É muito mais objetivo ser verdadeiro, ser sincero com as pessoas, do que enrolá-las, do que enganá-las. É um caminho mais curto. Ele dá mais trabalho, mas é um caminho muito mais curto. Muito obrigado, sucesso no seu trabalho. Obrigado, Vitor. Terminamos por aqui. Muito obrigado a você que acompanhou o Paraná Business.